Olá, boa tarde. Vocês estão me vendo no Facebook? Espero que sim. Nós tivemos um probleminha lá no YouTube, que vai ser sanado agora daqui a pouquinho pela Lise do Conselho, mas eu gostaria de confirmar se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo ok, porque nós vamos começar a palestra. Vocês me veem de boa? Sim, tá legal. Ou não tá tão bem, enfim, queria que vocês confirmassem. Parece que sim, né? Bacana. Então, a Lise falou para eu aguardar só um pouquinho, porque ela vai linkar a minha câmera com o Face lá do Conselho Regional e tentar, inclusive, vincular, acionar ao YouTube. Não me pergunte como isso é feito, porque eu sou um aborígene com tecnologias, mas vai ser a tentativa dela, tá bom? Então, só um pouquinho de paciência aí. Enquanto isso, você pode contemplar o sol, o céu e aguardar mais um pouquinho, tá bom? Vamos aguardar só mais um minutinho. Espero que vocês estejam bem, tenham curtido o domingo. Aguardar só mais um minutinho. A Lise acabou de entrar. Eu acho que a gente vai poder começar a conversar, enfim. Pode ser. Lise, posso falar? Eu vou aguardar a Lise dar um feedback para que ninguém perca a palestra. Bem, primeiro, eu acho que algumas questões eu posso já antecipar. Essa é uma palestra fruto de um trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região, nessa gestão. Há um desejo, há um interesse de fomentar canais de comunicação entre os bibliotecários da região, mas também entre a sociedade brasileira, porque a pauta do Conselho Regional de Biblioteconomia é a pauta da sociedade brasileira, né? O que nós defendemos é que haja no Brasil bibliotecas com bibliotecários, né? Que exista uma relação íntima, unívoca, totalizante entre o equipamento cultural biblioteca e o bacharel em biblioteconomia, que não se conceba no Brasil a ideia de uma biblioteca sem bibliotecário, que as pessoas entendam que, do mesmo modo que não há efetivamente hospital sem médico, não existe biblioteca sem bibliotecário, que o bibliotecário não pode ser substituído por professor readaptado, por historiador, por pedagogo. Por quê? Porque ele tem uma formação específica e a atuação dele é especializada. Ele tem uma percepção, uma perspectiva daquele espaço e de tudo que pode ser produzido naquele espaço, que o professor, por exemplo, ainda que tenha cultivado uma formação acadêmica sólida, não tem. Então, não se trata de simples corporativismo, mas é uma garantia de que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso a equipamentos culturais de qualidade. Bem, eu acho que eu já posso começar a falar. Essa palestra, ela nasce de uma preocupação, né? Qual é a preocupação? As bibliotecas no mundo estão mudando, né? E louco é aquele que nega essa realidade. E quando eu digo que ela está mudando, ela se deve a uma série de razões, né? Algumas de natureza econômica, outras de natureza cultural e tecnológica. A biblioteca, ela tem sido, pelo menos determinadas bibliotecas, têm sido frequentadas com menos regularidade, pelo menos fisicamente, né? A geografia da biblioteca mudou, a perspectiva da biblioteca mudou, ela ampliou em alguns aspectos e restringiu em outros, né? Há 2 meses, só em um condado do Reino Unido, 7 bibliotecas foram fechadas em uma semana, né? Há uma exigência por parte do Estado e da sociedade que as bibliotecas produzam, tragam benefícios e manifestem de forma concreta quais os benefícios que elas propiciam aos que pagam impostos. Senão, as bibliotecas ficam cada vez mais vulneráveis e o resultado é o seu fechamento. Essa é a primeira questão. Então, o que está acontecendo com as bibliotecas e especificamente com as bibliotecas brasileiras?
O que elas estão enfrentando? Quais os problemas dela? E eu proponho a vocês, nessa tarde, às 17 horas, no domingo, analisar o que eu chamei de 7 desafios das bibliotecas brasileiras. Eu propus 7 por uma série de razões. 7 é um número cabalístico, significa os 7 olhos de Deus. Na literatura mística é muito representativo. Mas, de todo modo, desafio vem do verbo desafiar do latim, que significa duelo, significa luta, significa disputa, significa, sim, um ato de enfrentamento, e onde há duelo, há sangue, né? No sentido, evidentemente, metafórico. E enfrentar quem ou o quê? Né? Eu acho que nessa tarde, o que nós vamos enfrentar, fundamentalmente, são as nossas certezas, porque é muito difícil responder com responsabilidade essa questão, né? O que está acontecendo com as bibliotecas e o que elas estão enfrentando. Porque isso implica ouvir o outro, implica sair de si mesmo, e nós, hoje, muito regularmente, de modo particular com as redes sociais, nós ouvimos o nosso próprio eco ou a meia dúzia de amiguinhos do Facebook, daqueles que pensam como nós, daqueles que nos enviam polegares e coraçõezinhos, né? E aí, nesse universo pasteurizado, homogeneizado, todos pensam relativamente iguais. O impeachment foi golpe ou não foi golpe? O Papa Francisco é um santo ou um herege por ser empático aos homossexuais? O Gilmar Mendes é um dos melhores constitucionalistas do mundo ou ele é um calhorda? A biblioteca no Brasil, ela de fato tem políticas públicas ou elas foram abandonadas depois que a Marcela Temer passou a morar no Jaburu? São perguntas interessantes e que eu vejo regularmente nas redes sociais. E é curioso que nesses micro-universos, as pessoas elas são muito ousadas, né? Elas têm certezas muito claras, embora as fontes, ou pelo menos o processo de construção dessas verdades, dessas narrativas, são bem questionáveis, né? Por exemplo, em relação às políticas públicas, em relação às bibliotecas, o Estado tem realizado políticas públicas. Essa história de que nada tem sido feito pela máquina pública é falsa. Eu me recordo, por exemplo, de uma bibliotecária, professora de biblioteconomia, logo no início que eu assumi o posto de diretor do Departamento de Livro do Ministério da Cultura, logo no início da gestão, numa reunião, ela me perguntou, ela muito empavonada e muito segura de si, me perguntou quais as políticas públicas que eu gostaria ou que eu desenvolveria durante a minha gestão. E eu disse que a prioridade era trabalhar na discussão e na aprovação de alguns projetos de lei importantes, incluindo o PNLL e a efetivação da Lei 12.244. E ela me disse de forma absolutamente segura e pretensiosa que aquilo não era política pública. Eu respeitei, me silenciei e depois que eu peguei meu carro, indo para minha casa, eu ria, eu gargalhava, porque eu observava, ao mesmo tempo, um ar senhorial e prepotente e, do mesmo modo, eu observava, evidenciava ali uma ignorância reinante, né? Normalmente, a virulência está muito associada à ignorância, né? O Goethe diz isso. Nada mais absurdo, nada mais vergonhoso que a ignorância em ação. E é curioso, quando eu disse que é difícil responder com responsabilidade essa questão, quanto aos desafios da biblioteca, porque há bibliotecários que odeiam a teoria. Eu também tenho observado isso muito nessa selva selvática que é o Facebook, bibliotecários que odeiam teoria, e eles dizem isso claramente, que é o importante a prática, é a ação, é o social, e ninguém bem sabe o que vem a ser exatamente isso. Mas, no fundo, sabe o que significa odiar a teoria? Significa odiar o estudo, significa odiar a reflexão, né? O esquadrinhamento das variáveis que incidem sobre um determinado objeto. E a biblioteca é um objeto cultural, e muitas vozes incidem sobre ela. Né? Falam muito em prática, numa prática muitas vezes ruidosa, com vuvuzela, camisetas e lemas, que se degelam no primeiro contato com o sol. Essa é uma questão que eu considero muito problemática. E o que eu defendo na tarde desse domingo é ler os sinais dos tempos, colocar o corpo, colocar o coração, os rins, como diriam os judeus, rumo ao outro, ao diferente, sem confundir as pautas políticas da biblioteconomia. E quando eu digo políticas, são pautas coletivas, pautas sociais, polis, né, incluindo os seus princípios em políticas de legenda partidária. Pautas políticas e pautas de legendas partidárias são coisas completamente distintas. A ação sem pensamento é alienação. E o que eu pretendo, mais uma vez, reitero com essa palestra, é estabelecer uma pauta
coletiva, ou seria muita pretensão da minha parte dizer isso, mas pelo menos fomentar uma pauta coletiva. E aí eu faço uma pergunta a vocês: a biblioteconomia tem uma pauta coletiva? Ela tem uma pauta coletiva? Se ela tiver uma pauta coletiva, eu gostaria que vocês me apresentassem. Eu sou bibliotecário há 19 anos e eu desconheço a pauta coletiva da biblioteconomia brasileira. Eu sei que a medicina tem uma pauta coletiva. Recentemente, quando eu digo recentemente, há cerca de 10 dias úteis, eles impediram, depois de um bom trabalho no âmbito do parlamento e da esplanada dos ministérios, a abertura de cursos de medicina nos próximos anos, alegando, evocando uma narrativa bastante interessante, questionável, de que eles querem fomentar a qualidade dos cursos e não a pulverização de escolas de medicina. Né? Qual é a pauta da biblioteconomia? Isso essa é a grande questão, né? Porque a mim me causa um certo desconforto quando a pauta de alguns colegas, sejam bibliotecários ou professores que atuam em bibliotecas, pretensamente positivas, benéficas para as bibliotecas brasileiras, chegam ao cúmulo de prestar ódio, por exemplo, a invasores e a destruidores de bibliotecas, como aconteceu no ano passado, aqui na esplanada dos ministérios. Bem, e aí, como o meu vídeo tem a pretensão de durar cerca de 30 a 35 minutos, a minha intenção é apresentar rapidamente, de forma panorâmica, quais são esses desafios, né, esses enfrentamentos, esses duelos, né, que nós teremos que travar em algum momento da história, e aí eu vou iniciar a análise deles todos, né? Então vamos lá. O primeiro seria plasmar a biblioteca escolar, e quando eu digo plasmar, eu estou tratando exatamente de criação da biblioteca escolar. Financiar bibliotecas públicas, eu vou tratar disso. Exigir a tutela da memória bibliográfica nacional. O quarto, aprender a trabalhar em rede. O quinto, defender o protagonismo dos bibliotecários em todo o ciclo informacional. O sexto, apoiar e exigir o funcionamento de programas que funcionam bem e que hoje estão abandonados. E existe um último, eu estou lendo aqui, que é atuar em zonas limítrofes da biblioteca. Então, eu vou iniciar essa minha fala com a questão da biblioteca escolar. Eu uso a palavra plasmar. Plasmar significa construir, significa erigir, significa edificar. Significa, e aí alguns podem me lançar pedras, que a biblioteca escolar do Brasil ela não existe efetivamente. Porque quando se trata de equipamento cultural, uma das primeiras ações é exatamente o estabelecimento de quesitos configuradores dessa realidade. Ou seja, o que é uma biblioteca escolar? O Brasil hoje, ele não pode responder de forma clara e categórica o que vem a ser biblioteca escolar por uma razão muito simples. Porque nós temos uma lei ordinária, a Lei 2.244, aprovada em 24 de maio de 2000, que estabelece, 2010, que estabelece um modelo de biblioteca escolar vinculado restritamente ou estritamente ao acervo. Então, biblioteca é igual a coleção de livros. Bem, esse conceito, ele beneficia fundamentalmente dois grupos. Bem, um aluno que vai ao dicionário e quer saber o coletivo de livros, ele vai dizer que é a biblioteca, e os livreiros, os editores, que para eles é bastante interessante que você estabeleça de forma totalizante a realidade de um equipamento a partir do produto que eles vendem, que eles comercializam. Mas nós sabemos muito bem que biblioteca não é acervo, né? Então, é necessário iniciar um processo de discussão, e uma discussão séria, serena, mas real, concreta, em relação ao que vem a ser uma biblioteca escolar no Brasil, né? Lá no Canadá, a relação da biblioteca escolar se dá em função do número de alunos, e a partir daí se estabelece alguns critérios configuradores desse espaço, né? Então, quantos metros quadrados tem que se ter? Quantos computadores? Que software deve ser adotado nessa biblioteca? Quais os produtos básicos, fundamentais, para que esse espaço, ainda que pequeno, que modesto, seja considerado uma biblioteca escolar e não apenas o cantinho do ursinho feliz, ou seja, lá como se chama em qualquer escola. Então, essa é uma questão extremamente importante. Felizmente, e aí eu começo dando uma boa notícia, é que essa questão ela tem dado resultado. Então, por quê? Por que tem dado resultado? Porque isso foi discutido ano passado numa audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E durante essa audiência, com a presença
de representantes da biblioteconomia brasileira, incluindo o Raimundo, do Conselho Federal presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia e de outros. Nós discutimos seriamente a respeito dessas questões. E a audiência pública culminou num desejo de se criar, no âmbito do FNDE, um grupo de trabalho destinado a apontar exatamente critérios concretos e plausíveis para as bibliotecas escolares no Brasil. Eu lamento que isso não tenha acontecido em 2010, mas eu felicito os brasileiros porque isso está acontecendo. Então, foram convidadas algumas pessoas, foi convidado um pequeno grupo para iniciar esse trabalho, e nós estamos discutindo em relação a isso. Eu tenho visto aqui o que vocês têm levantado, a Lurdinha Blatt, lá de Santa Catarina, diz que existem alguns parâmetros. Sim, esses parâmetros são ruins. Eles são ruins, eles são inadequados, eles são tão inadequados que existe um projeto de lei da deputada... na verdade, são dois projetos de lei, um na Câmara e um no Senado, que discute isso. Um da Laura e outro da senadora Regina, que discute quesitos, inclusive a definição do que vem a ser uma biblioteca escolar. Então, nós estamos num momento muito, muito salutar, talvez um pouco tardio, né? Nós poderíamos lamentar pela demora, mas é salutar, porque ainda há tempo de se discutir e de se estabelecer esses critérios, esses quesitos. Outra tensão que existe em relação a esse grupo de trabalho é de onde vai emanar essas propostas, essa sugestão. Muito mais do que uma proposta, porque eu defendo, pessoalmente, que o trabalho ele desague num ato normativo emanado do próprio Ministério da Educação. Por quê? Porque o Ministério da Educação é o responsável por todas as políticas envolvendo, evidentemente, educação no país. E para ser mais claro com vocês, o orçamento do Ministério da Educação é interessante. Então, eu proponho que o ato normativo resultante dessas discussões envolvendo parâmetros para as bibliotecas escolares nasça do próprio Ministério da Cultura, do FNDE. Essa é a primeira questão. Eu gostaria que vocês acompanhassem o grupo de trabalho e encarassem isso como uma grande vitória para as bibliotecas brasileiras. Qualquer país que tem boas bibliotecas públicas, essa situação favorável e benéfica é resultante de um investimento massivo em bibliotecas escolares. E bibliotecas universitárias também bem frequentadas, bem utilizadas. Isso é fruto de um trabalho de investimento nas bibliotecas escolares. Essa é a primeira questão. Outra questão que eu gostaria de tocar, o segundo desafio, é o financiamento das bibliotecas públicas. As bibliotecas públicas no Brasil hoje, elas vivem uma crise profunda. Essa crise não começou em 2015, nem em 2016, nem em 2017. Essa crise, ela é antiga, ela está vinculada a uma série de questões, dentre elas, um processo natural na América Latina, de que quando há corte orçamentário, os equipamentos culturais, eles costumeiramente são os mais vulneráveis, são os que mais sofrem. Há também uma dificuldade de se atrelar políticas públicas municipais, estaduais e as federais, e há um certo silenciamento ou desinteresse, ou descaso, como você queira chamar, por parte do governo federal em estabelecer canais de diálogo, de enfrentamento dos problemas dessas bibliotecas. É verdade que um grande problema das bibliotecas públicas é orçamentário, né? Ou seja, você não tem dinheiro para comprar uma estante, para você renovar um acervo de uma classe. E há muitas bibliotecas sem bibliotecários, né? Alguns prédios, eles não têm controle de umidade, de temperatura, absolutamente nada. Então, é uma situação bastante periclitante, né? Agora, não adianta simplesmente você investir toda a sua energia nessa discussão de Facebook, alegando simplesmente que o Estado não faz nada e lamento, isso é fruto do ano passado. Não é assim. Isso é antigo. É um histórico de abandono das bibliotecas públicas no país. Inclusive, existe um... Caiu, vocês estão me ouvindo? Não sei. Acho que sim. É porque caiu aqui, eu não sei. Aqui você está me vendo? Ótimo.
eu não sei, está aparecendo aqui na minha tela que cai, eu não sei se está caindo, enfim. Espero que não esteja. Senão eu vou estar falando para mim mesmo, mas não tem problema, isso também é ótimo. Então, há um investimento, uma aposta discursiva muito violenta em relação a isso. O Estado não faz nada e não há muito o que se fazer. Claro que há algo que se fazer. Ou seja, a partir do silêncio, né, do não exercício, do non facere do Estado, o que eu posso fazer enquanto bibliotecário? Enquanto professor que atua na biblioteca? Como é que eu posso exercer alguma influência nessa estrutura de poder, né, chamada Estado, com todos os seus tentáculos? Bem, eu vejo 3 estratégias. Uma é conhecer profundamente o funcionamento das assembleias legislativas, inclusive do Congresso Nacional, das casas legislativas, para entender como se funciona a questão das emendas parlamentares, né? Existem diversos... Não é o ideal, mas existem emendas parlamentares e os parlamentares, muitos deles perdem emenda porque eles ignoram o processo, a liturgia das emendas parlamentares. Então, um dinheiro considerável que podia ser usado, que podia ser adotado no empoderamento, no equipamento das bibliotecas públicas, isso não acontece porque os bibliotecários desconhecem essa ferramenta, essa estratégia, esse equipamento. Essa é a primeira questão que eu acho fundamental falar, das emendas parlamentares. Primeiro, o Fundo Nacional de Cultura. Essa é uma questão muito importante. Eu, inclusive, proponho que os alunos de graduação de biblioteconomia, tudo bem, continuem falando sobre ponto e vírgula da CR2, ou o novo software que saiu para indexação de documentos de geoquímica, ou seja lá o que vocês queiram falar. Agora, mais importante do que isso, é discutir essas estratégias de exercício de poder no âmbito dessas instâncias, né? E uma questão que eu acho que valeria a pena um aluno trabalhar com carinho era a questão do Fundo Nacional de Cultura. Existe uma profusão de projetos de lei hoje, tanto no âmbito da Câmara quanto no âmbito do Senado, tratando da questão do Fundo Nacional de Cultura, privilegiando algumas ações em detrimento de outras, alguns equipamentos culturais em detrimento de outros, e eu não tenho visto, lamentavelmente, no âmbito da biblioteconomia, no que se designou, particularmente não gosto dessa expressão, do povo do livro, nenhuma preocupação, a não ser que eles sejam preocupados com o livro e não com as bibliotecas, o que seria bastante esquizofrênico, né? Já que biblioteca, segundo a lei dos 244, é conjunto de livros, mas é necessário que a gente discuta como intervir, como apresentar, estabelecer ações envolvendo o Fundo Nacional de Cultura, né, para colaborar, para empoderar as nossas bibliotecas públicas. Essa é uma segunda questão. Uma terceira, que eu acho muito importante, são os planos estaduais e os planos municipais de livro e leitura. É curioso porque há uma profusão, uma quantidade muito grande de estados e de municípios que estão trabalhando nesses textos. Isso é muito importante, isso é muito pertinente, mas, ao mesmo tempo, há um problema gravíssimo aí. O que é exatamente que eu estou falando? Essas políticas, esses textos legislativos, algumas vezes eles são muito rasos, eles até estabelecem objetivos, parâmetros, princípios, mas na hora de dividir o bolo, ele não faz menção nenhuma à questão orçamentária. Então, o que acaba acontecendo? Bem, você sabe muito bem, no Brasil há leis que não colam. Então, você tem atos normativos que simplesmente não colam, não funcionam, não são aplicados. Então, é fundamental que esses gestores, esses profissionais que atuam com o processo de tessitura, de textos normativos, legislativos, minutas desses textos nessa esfera de poder, eles levem em conta essa questão orçamentária. Isso a mim me parece fundamental. Então, resumindo o segundo desafio, financiar bibliotecas públicas de 3 modos. Por meio de emendas parlamentares, é uma questão extremamente importante. O Fundo Nacional de Cultura também, que o primeiro trabalho seria exatamente um mapeamento das ações, não apenas envolvendo a biblioteca, mas outros equipamentos culturais, inclusive para você estabelecer estratégias de comparação, e terceiro, os planos estaduais e municipais, para que, de fato, eles se efetivem, eles considerem a questão orçamentária. Bem,
Nós temos a Regina falava aqui da inclusão de rubricas nos orçamentos. Exatamente isso, você estabelecer claramente nos orçamentos, inclusive, e é o que eu estou falando em relação ao Fundo Nacional de Cultura, é que diga tantos por cento para a biblioteca pública. Isso é claríssimo, é desse modo que as coisas devem ser feitas, né? Bem, tem um terceiro aspecto, o Alisson dizendo que a Prefeitura de Belo Horizonte tem seu plano, espero que ele esteja funcionando. Me parece que ainda não deu tempo, porque aí vai ter que ser o orçamento do próximo ano, né? Bem, nós temos um terceiro aspecto que é exigir a tutela, que eu chamei de exigência da tutela da memória bibliográfica nacional. Essa é uma questão bastante interessante e que eu me sinto muito tranquilo de discutir, porque desde 1537, o rei Francisco I, ele é o pai do depósito legal, né? A Ordonnance de Montpellier, eu não sei se vocês já leram, né? Ela é de dezembro de 1537, o rei estabelecia que antes de se publicar ou de se publicizar qualquer texto, qualquer livro, o livro deveria ser enviado para o Château de Blois, onde um padre deveria avaliar para ver se o texto era considerado de qualidade ou não. Com isso, além, evidentemente, do rei construir e erigir sua biblioteca, ele controlava, por meio de uma estratégia bastante razoável de censura, textos considerados inadequados, né? Então, essa é uma terceira... É um terceiro aspecto, que é o depósito legal que eu quero tratar. O Brasil, ele tem uma lei razoável, que é a Lei 2.244, de 2004, mas uma lei que não tem uma aplicação real. Por que não tem uma aplicação real? Porque o legislador, no artigo 9º, estabelece prazo de 10 anos, de 90 dias, para que a lei ela fosse regulamentada. Lamentavelmente, isso nunca aconteceu no Brasil. Na gestão do então ministro Roberto Freire, foi criado um grupo de trabalho e, lamentavelmente, esse grupo ele não continuou, né, com o trabalho, e o objetivo era exatamente que isso resultasse numa minuta de decreto, que é exatamente o que o legislador brasileiro estabelece. Então, o que nós temos no Brasil é uma lei ineficaz. E qual é o problema? Bem, além, evidente, do descumprimento do que se estabelece no artigo 9º, ou seja, da ordem dada pelo legislador, que era o prazo de 90 dias, você tem duas questões muito práticas aí. Uma, práticas sancionadoras em relação àqueles que deveriam depositar os seus livros, ou melhor, as suas obras, porque o texto legal, o ato normativo é bastante genérico, ele não precisa fazer, por uma razão muito simples, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não previsto em lei. Como não foi previsto em lei, não há como aplicar multa. Essa é a primeira questão. A segunda questão, tão problemática quanto, é a bibliografia. A bibliografia, ela é contemplada no corpo do ato normativo e ela se torna uma obrigação da Biblioteca Nacional por meio também da lei ordinária. Lamentavelmente, a Bibliografia Nacional, ao contrário da maior parte dos países desenvolvidos, a Biblioteca Nacional abandonou a bibliografia, e o mais grave, tem um texto bastante interessante de uma historiadora aqui da Universidade de Brasília, chamada Georgette Medley, que de forma bastante corajosa e serena, ela discute essa questão e evidencia erros crassos, não apenas produzidos como publicizados pela direção da Biblioteca Nacional, confundindo, por exemplo, o catálogo bibliográfico com bibliografia nacional, que é bastante grave, penso eu. Então, essa é uma questão interessante, né? Eu não sei se vocês se recordam que, inclusive, essa questão do ano passado, ela deu muito pano para manga, foi bastante divertido, por exemplo, ter que ligar para Fernanda Torres para dizer para ela que o que disseram para ela lá em frente à Biblioteca Nacional, ao Teatro Municipal do Rio, não era verdade, né? Não era mesmo. Havia uma tentativa de politizar uma ação, ou pior, partidarizar uma ação de política pública importante para a sociedade brasileira, que era a regulamentação da lei do depósito legal, que, diga-se de passagem, o grupo de trabalho era coordenado pela Fundação Biblioteca Nacional, né? Ganhou a truculência, lamentável.
Bem, existe um quarto que é um quarto desafio, que é aprender a trabalhar em rede, né? O que significa exatamente isso? Como eu compreendo isso? Por que eu considero isso tão importante a ponto de elencá-lo entre os 7 desafios? Bem, na verdade, esse ponto, esse desafio, ele se divide em 2. Primeiro, eu falo em relação ao fortalecimento das relações e das diferenças entre as entidades biblioteconômicas no país, eu incluo aqui também as escolas de biblioteconomia. Hoje, existe uma fossa gigantesca, uma distância gigantesca entre as escolas de biblioteconomia e a prática da biblioteconomia, ou seja, o mundo real da biblioteconomia. Eu chamo isso de mundo real da biblioteconomia, eu estou me referindo ao fato de ser bibliotecário numa biblioteca, ou atividade exercida pelos conselheiros. Então, há uma dificuldade de diálogo entre essas duas instâncias, entre essas duas entidades, né? E isso a mim me parece gravíssimo, isso me parece muito grave, né? Porque uma série de questões que são tratadas como realidades absolutas no âmbito das bibliotecas, já está sob suspeição no âmbito das escolas de biblioteconomia há muito tempo, e nós continuamos atuando como tal em virtude dessa falta de diálogo, né, dessa ausência de pontes aí entre essas duas entidades. Então, essa é uma questão interessante. Por exemplo, isso que eu estou tratando mesmo de políticas públicas, isso tem que ser objeto de pesquisa. E a academia tem muito a colaborar conosco em relação a isso. O texto que eu falei da Georgette Medley, por exemplo, fissurando um discurso bastante equivocado, embora virulento, né, e algumas vezes melodramático, da Fundação Biblioteca Nacional, dizendo que está tudo bem, obrigado, e que não precisa de nada, a não ser dinheiro, porque eles estão sendo perseguidos, né? Estudos desse nível, né, realizados por pessoas como a Georgette Medley, como outros professores do país, pode colaborar muitíssimo para o desenvolvimento das práticas das nossas bibliotecas, né? Então, a primeira questão é fortalecer as relações e as diferenças entre as entidades biblioteconômicas. O Francisco Lopes Aguiar, meu amigão, diz aqui, Christian, sempre digo, o quanto a ciência da informação empodera o núcleo duro da biblioteconomia. Essa é uma questão interessante. Ou seja, que tipo de relação é essa que se estabelece entre as escolas que formam o bibliotecário e as entidades onde eles trabalharão? E não é por acaso que muitos bibliotecários, algumas até com reta intenção, quando eles chegam a esses espaços já muito bem configurados, com as atividades muito bem estabelecidas, eles acabam sendo engolidos pela máquina. Por quê? Porque a formação também lá na escola de biblioteconomia não foi suficientemente encorajadora para ele enfrentar esses discursos. Isso explica, por exemplo, porque o Edson Nery da Fonseca, durante toda a vida dele, trabalhou na Câmara dos Deputados e não chegou a ser diretor da Biblioteca da Câmara, porque a voz dele era dissonante. Isso nós estamos falando em um período ainda que a biblioteconomia era efetivamente uma área em que a formação básica do bibliotecário era de altíssima qualidade. E mesmo assim se tinha isso, né? O culto à técnica ou à mesmice, como você queira. No que se refere ao fortalecimento das relações, além dessa questão envolvendo as escolas de biblioteconomia e os conselhos regionais, etc., eu também me reporto à relação entre os conselhos regionais, os sindicatos e as associações de bibliotecário. Existem algumas situações bizarras que eu assisto e, lamentavelmente, eu me sinto livre, ou felizmente me sinto livre de dizer. Nós gastamos, muitas vezes, uma energia considerável em pautas, eu não diria irrelevantes, mas menos pertinentes. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês se recordam que há algumas semanas o Hélio Gorovitz, que é um blogueiro, né, do Globo, está lá no G1, o blog dele, ele fez uma crítica, não dizendo que a profissão do bibliotecário não era importante, mas dizendo que não se precisava de bibliotecário com estabilidade no serviço público. Essa era a crítica dele. E eu fiquei muito impressionado o modo com que as coisas se deram, né? Alguns textos bastante agressivos, bélicos, algum pedindo para ele se retratar, mandando para o redator, inclusive instituições representativas, alegando que representavam os bibliotecários brasileiros. Nós, representantes dos bibliotecários brasileiros.
né? Ou seja, uma apropriação indevida, inclusive questionável no âmbito jurídico, né? Poder-se-ia judicializar uma ação, porque não é assim que as coisas funcionam. Então, me parece que houve ali, especificamente em relação a essa questão, uma preocupação de velocidade, né? De quem vai mais rápido. E é interessante, porque nesse mesmo período, não depois de muito tempo dessa ocasião, desse acontecimento, nós tivemos um gravíssimo problema, que foi os vetos presidenciais em relação à lei do técnico em biblioteconomia, que deslegitima, né, práticas de atenção, de cuidado do Conselho, do sistema CFB-CRBs em relação a este profissional, que eu acredito, inclusive, que ele sai enfraquecido por essa decisão do presidente, né? E é curioso que eu não vi a mesma virulência, né? O que nós observamos é que numa noite de terça-feira, os vetos eles foram aprovados e eu não vi absolutamente nenhuma manifestação, nem antes nem depois, né? Pelo menos dessas mesmas instituições que foram tão duras em relação ao Hélio Gurovski. Eu não estou dizendo que o Hélio Gurovski, o que ele disse foi legal, mas eu gostaria que essas estratégias elas fossem adotadas com o mesmo peso e com uma mesma medida, e digo mais, com mais peso e mais medidas, porque os dois vetos presidenciais, eles trouxeram prejuízo, eu penso que tanto para os bibliotecários, quanto para os técnicos em biblioteconomia. Eu vi uma corrida impetuosa e responsável, algumas inclusive jocosas, né? E diga-se de passagem, associações representam apenas os seus associados, inclusive nem na esfera jurídica, a não ser que haja um documento oficial, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. É importante que os bibliotecários também conheçam isso, né? E uma outra questão, uma segunda, que envolve aprender a trabalhar em rede, eu trato especificamente das redes de bibliotecas, né? No Brasil, nós temos uma rede de bibliotecas públicas, chamada Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que congrega mais de 6 mil bibliotecas, e nós temos o Sistema de Bibliotecas Escolares, que é apenas uma possibilidade prevista pela deputada Laura, no seu projeto de lei, que foi apresentado agora recentemente, em 2018. E é curioso que uma das reuniões com amigos que trabalham com bibliotecas, eles ironizaram um pouco essa questão das redes, né? Dizendo, não funciona, a rede, não sei o que, não sei o que. É curioso isso, porque no mundo inteiro, redes de bibliotecas funcionam e funcionam muito bem. Então, eu, por exemplo, questiono seriamente sistemas cooperativos que, embora se arroguem o direito de usar a expressão rede, não são, né? O trabalho resulta, no máximo, num catálogo cooperativo. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma rede assim, né? Porque uma rede pressupõe que todo ciclo informacional, né, desde a prospecção dos textos, os documentos que serão posteriormente parte das coleções dos acervos, seja feita de forma coletiva. Isso não acontece no Brasil. Essa é uma questão que eu considero importante, né? E o enfrentamento disso envolve estabelecer fronteira entre coleções, a escolha de um software único, valorar serviços especializados. Então, ao invés de simplesmente fazer críticas, por exemplo, ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, eu sugeriria um melhor acompanhamento e talvez até algumas medidas mais práticas, né, por parte das entidades biblioteconômicas, no sentido de dizer como anda, como está, o que o Ministério da Cultura tem feito em relação ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Na ocasião que eu estive lá, estava sendo feito um mapeamento por meio de um PRODOC UNESCO, para que nós efetivamente soubéssemos que bibliotecas eram essas, qual a situação dessas bibliotecas. Então, essa é uma informação importante para que, em seguida, você estabeleça parcerias entre esses atores. Bem, eu levantei 4 aspectos, faltam 2, já passaram cerca de 40 minutos. Eu acho que para hoje está bem.
eu deixei 3, eu vou falar muito rapidamente, que um seria defender o protagonismo dos bibliotecários em todo o ciclo informacional, e quem não sabe o que é ciclo informacional, lê a Ciência da Informação do Le Quadic, aquele livrinho que os concurseiros adoram, né? Livro de cabeceira. Então, foi muito curioso, por exemplo, a Alessandra Atti, por exemplo, fala que o sistema que a minha amiga lá de São Paulo, que é conselheira, que o sistema de bibliotecas públicas da cidade de São Paulo foi referência. Eu, na verdade, acho que ainda é referência na América Latina. Nós temos bons sistemas de biblioteca no Brasil. E sistema de biblioteca no Brasil não significa simplesmente doar dinheiro, dar dinheiro, diga-se de passagem, e nem distribuir acervo, é mais do que isso, tá? Então, em relação ao quinto aspecto, eu falo da questão do protagonismo dos bibliotecários no ciclo informacional. Por que eu estou me reportando a isso? Foi apresentado, no final do ano passado, o projeto de lei 9.257, que eleva o status do mediador de leitura à condição de partícipe da política nacional do livro do Brasil, né? Isso é muito curioso, porque quando eu li a minuta, eu entendi que o autor ele tinha entendido como mediador de leitura todo aquele que trabalhasse no âmbito da biblioteca com práticas de leitura, incluindo o bibliotecário, mas não, lá fala em professor. Então, ela foi feita sob medida para os professores, muitos deles readaptados, que atuam em bibliotecas por uma série de razões, né? E eu já discuti em outras ocasiões que aqui não se trata de fazer nenhuma crítica aos nossos colegas professores que atuam em bibliotecas, porque muitas vezes eles também são vítimas. Muitos têm problemas físicos ou psiquiátricos e que são obrigados a trabalharem na biblioteca para continuar com seus salários integrais. Então, tem uma série de questões aí. Mas o fato é que biblioteca é lugar de bibliotecário, né? E nessa questão do projeto de lei, o bibliotecário foi excluído. E mais ou menos um mês, eu conversando com uma colega bibliotecária na Esplanada dos Ministérios, ela disse que não via sentido nenhum o bibliotecário fazer parte da política nacional do livro, porque nós trabalhamos apenas com o livro depois, quando ele chega na biblioteca para ser catalogado. Bem, é claro que eu quase rasguei as vestes diante de uma fala absurda dessa, rezei um mantra e expliquei para ela que não. Porque o ciclo informacional pressupõe que após o uso dessas fontes, o uso resultará, implicará, incidirá de forma direta na construção de novas fontes. O que acaba acontecendo nas nossas bibliotecas, não apenas no Brasil, mas de uma forma geral, é que os nossos mecanismos de avaliar o uso da informação, eles são muito ruins, quando não inexistentes. Eu desconheço muitas bibliotecas, eu desconheço bibliotecas, por exemplo, na Esplanada dos Ministérios, que de fato tenham mecanismos de qualificar aquilo que eles ofereceram aos usuários, o impacto daquilo, né? Então, a prática de avaliação dos serviços e produtos de informação ainda é bastante incipiente. Então, essa é uma questão que vai ter que ser enfrentada, que é o protagonismo do bibliotecário em espaços em todo o ciclo informacional, e de modo particular na política nacional do livro, porque ainda o livro é o grande suporte de informação, não apenas no Brasil, como no mundo todo. E por último, na verdade não é por último, é o penúltimo, apoiar e exigir o funcionamento de programas que funcionaram bem e que hoje estão abandonados, né? Como, por exemplo, o ProLê, que foi criado em 1982, que era um programa extremamente importante. Ele teve um papel importantíssimo no processo, muitas vezes até de alfabetização, né, de capacitação, de habilitação informacional e profissional de muitos cidadãos brasileiros. Na ocasião também que estive no Ministério da Cultura, se pensava num PRODOC especificamente para o mapeamento da realidade do PRODOC, do ProLê, e é importante que haja o ProLê. Inclusive para que não se construa um discurso desqualificando o ProLê a partir do surgimento das tais bibliotecas comunitárias, muitas vezes delas financiadas com dinheiro americano, dinheiro de estrangeiro, de gringo. Bem, o último, eu digo que seria atuar em zonas limítrofes das bibliotecas, mas que são impactadas pelo poder oficial. Por exemplo,
É chocante que um bibliotecário não saiba o que é uma emenda parlamentar. Eu acho muito chocante. E quando eu digo bibliotecário, eu estou me reportando a bibliotecários que atuam como gerentes de grandes bibliotecas brasileiras. Desculpa, eu vou ligar a luz. Há muitos bibliotecários que não sabem o que é uma emenda parlamentar, né? Qual é o impacto, por exemplo, de uma feira literária em uma cidade, uma região? Ou você acha que a feira literária não é pauta e não é pertinente ao bibliotecário, né? Você conhece a feira literária de Passo Fundo, por exemplo? Você sabe o trabalho que é desenvolvido ali ali na região, meses antes da feira, na formação de leitores e no estabelecimento de pautas durante a feira literária, né? Outra coisa, você sabe quais são os critérios de outorga de dinheiro público para os curadores de feira literária? Você já teve a curiosidade de saber? Por que um ganha 300 mil reais e o outro não ganha nada? Quem bate mais forte na porta do ministro? É assim que funciona? Ou existem critérios, existem quesitos? Essa é uma questão extremamente importante, né? Por mais que você seja apaixonado, tenha um veio aí pela política partidária, por mais bolivariano que você pareça ser para o seu grupo seleto do Facebook, você já perguntou qual o orçamento para as bibliotecas nos últimos 4 anos no Brasil? As bibliotecas públicas. De modo particular, para a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, a única biblioteca vinculada ao Ministério da Cultura, e para as ações do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, quanto se gastou nos últimos 8 anos? Vamos pegar aí algumas gestões, né? Para a gente não ficar muito ideologizado. Quanto que se gastou? Quanto a presidenta Dilma gastou em bibliotecas, o Lula? Quantos diretores do DLB consumiram em viagens para Nova York e para o Japão? Por que o decreto presidencial extinguindo postos de bibliotecários na esplanada causou tanta panaceia, se os postos estavam vagos há décadas, em alguns casos, sem uma sequer manifestação por parte dos bibliotecários brasileiros? É bastante interessante se questionar a esse respeito, né? Eu não acredito que o melhor que o bibliotecário possa fazer, possa oferecer a uma biblioteca, é um livro com uma etiqueta pregada na lombada. Eu acho que o mais importante, o salutar, é oferecer produtos e serviços de informação de qualidade e o enfrentamento para que os produtos e informação sejam de qualidade é um conhecimento profundo a respeito de políticas públicas. Um grande teórico nessa área, que é o Tai, ele diz que política pública é o ato do Estado de fazer ou não fazer. Então, ao contrário daqueles virulentos que não gostam de estudar, etc., de pesquisar, né, porque o negócio dele é pôr a mão na massa, eu digo que a primeira ação, pelo menos inteligente, claro que eu estou falando para pessoas que querem exercer a biblioteconomia de forma inteligente, é conhecer políticas públicas. É saber exatamente por que o Estado opta por cinema e não por biblioteca. Essa é uma questão muito mais importante. Bem, eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Eu quero agradecer, quero ressaltar que a palestra ela é fruto de um trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. Espero que tenha colaborado com vocês de algum modo e aguardo manifestações aí no Facebook mesmo, e à medida em que vocês forem se manifestando, evidentemente eu tiver tempo, eu vou respondendo e a gente vai mantendo o diálogo. O importante é a delicadeza, a ética, né? O tom agradável, simpático, isso é sempre muito bem aceitável, né? Cultivar a verdade não implica em ser grosseiro. Bem, desejo a vocês um ótimo final de domingo e a gente se fala. Tchau.